Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Eduardo, como está, o amigo? Tudo bem, Leandro? Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando esse canal do Excelência SC. Já vamos dar um oi aqui, ó. Temos o Roberto Zardo, nosso presidente, Ó, grande ex-presidente do amigo. Excelências SC, hoje membro do Conselho de Administração aqui do nosso Excelências SC, a Patrícia, a Raquel. Boa noite. Prazer ter aqui você, Eduardo, e representando a CIF, né, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Então é muito bacana aí mais uma live com mais uma experiência, com mais um aprendizado aí para todos nós. A gente agradece muito as pessoas que estão entrando aí, quem já está conosco. E assim, para iniciar então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou atualmente, estou como, né, presidente do Excelências SC, a convite do Roberto Zardo, lá em 2015, ingressei aqui no Excelências SC, bebo na fonte aí do modelo de excelência em gestão, né, muitos anos tomando medicamento, né, medicamento que eu aprendi com o Roberto Zardo, hein, é remédio para toda a vida, para toda a gestão das empresas, para a gestão das pessoas também, né? A gente aprende muito com tudo isso e a evolução constante. Temos aqui também o Matheus Froza, o Ilan, sejam muito bem-vindos. Atualmente eu trabalho aqui na empresa de papel e embalagem Irani e de forma voluntária no Excelências e fico muito feliz em tê-lo hoje conosco. E gostaria que tu se apresentasse para quem não te conhece, né? Contasse um pouquinho da tua história, de onde veio, que experiências traz. Vamos lá. Enfim, fica à vontade para contar quem é o Eduardo Peroni. Bom, primeiro agradecer pelo convite, Leandro. É uma honra, né? Uma alegria também poder participar aqui com vocês desse bate-papo. Quero aqui fazer uma referência muito carinhosa, muito fraterna ao Zardo, que é um grande amigo, um grande incentivador, né, de qualquer movimento pela evolução, né, tanto do ser humano quanto da sociedade. É um ser humano fantástico. Então, na pessoa dele, eu queria cumprimentar o trabalho que vocês estão desenvolvendo à frente do Excelência SC, a hoje presidido por você, né, Leandro? O Eduardo Peroni é um gaúcho, e aí já vou fazer um parênteses aqui, sou um gaúcho de apartamento, não uso bombacha, não sei dançar música gaúcha, essas coisas. Tá. Mas eu sou um gaúcho radicado em Santa Catarina já há 20 anos, vai fazer 21 anos. Sou natural de Sarandi, do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, uma cidade muito querida. Sim, a terra, Passei. terra da Oi. minha mãe, Dona Ana. É? Eu Olha, também minha sou meio colega. gaúcho, eu me considero cataúcho, porque fui gerado em Erechim e fui nascer aqui em Joaçaba. Poxa, E toda a família gaúcha, todas as tradições do mate, do chimarrão, enfim. que bom. Tem sangue gaúcho correndo nessas veias também. Que ótimo. Tu tá pertinho, tu tá mais perto que eu. Eu passei por Chapecó, morei 18 anos em Chapecó, construí boa parte da minha carreira profissional naquela cidade, tenho o maior carinho por Chapecó. Chapecó é uma cidade que me acolheu, me ensinou muito, me projetou, me direcionou profissionalmente. E foi lá em Chapecó que eu conheci o antigo MCE, lá na década, no início dos anos 2000, 2003, 2004, por aí. Minha formação é administração e direito, tenho especialização na área do direito do trabalho, constitucional, também sou especialista em gestão e governança e análise de crise, né?
Também tenho uma larga experiência aí na área de negociação estratégica, né? Tive a oportunidade de atuar como executivo já há mais de 20 anos em organizações do terceiro setor, né? E hoje estou como CEO da Associação Empresarial de Florianópolis, né? Minha carreira até aqui, relacionada especificamente à qualidade, à excelência, você vê, o pessoal pode perguntar assim, poxa, o que um cara da área do direito está fazendo e falando aqui, vai falar sobre excelência, né? Mas a excelência independe do ramo de atividade, o ramo profissional que você atua, né? Você tem que procurar ser excelente em tudo aquilo que você atua, né? Ou no mínimo, né, buscar a perfeição. Esse é um lema que a gente leva na atividade, no dia a dia e na vida pessoal. E aqui, com a CIF, propriamente dito, né, eu vou completar aí 2 anos de Ilha da Magia, 2 anos de trabalho aqui à frente da CIF, e aí depois a gente vai falar um pouquinho também mais para frente com relação a como a gente está, né, participando desse movimento pela excelência, como a gente está trabalhando com essa gestão da excelência dentro da nossa organização. Então, esse é o Eduardo Peroni, oriundo do Rio Grande do Sul, com passagem pelo oeste de Santa Catarina, torcedor da Chapecoense, e pai do Enzo. Pai do Enzo, isso é importante. Eu sou pai do Lorenzo e do Breno. São gêmeos, figuras. Eu, inclusive, estou aqui na sala de jogos deles, né? Consegui um espaço aqui para me alocar para fazer a live contigo. Que não é fácil. Eles vão na aula de manhã e à tarde o jogo aqui é eletrônico, sabe? Jogam com todas as pessoas que se imaginar do planeta. Bem-vindo ao time. São... Deixa eu dar um oi aqui para o Jacir, nosso companheiro aqui da Excelência, está aí conosco. José Vitor também. Terezinha, o pessoal está entrando aí. Mas então, tu é um gaúcho torcedor do Grêmio ou do Inter? Nesse exato momento, me considero um sofredor assim, tanto quanto os colorados, né? Mas eu sou torcedor do Grêmio de berço. Tanto quanto, tá certo. Porque todo gaúcho que vem, aqui o oeste catarinense tem muito gaúcho, né? Muitos descendentes de italianos provenientes ali do Rio Grande do Sul. E a maioria ou é gremista ou é colorado aqui no oeste catarinense. E agora o segundo time é Chapecoense, né? Chapecoense é o segundo time, parece que do 90% da população do Brasil, né? Eu posso te dizer o seguinte, Leandro, que a Chapecoense é o primeiro time, o segundo passou a ser os segundos que estão colocados. E aí, os outros dois, com todo respeito aos colorados e aos gremistas, né? Mas a Chapecoense é a Chapecoense. Maribel também tem nossa colaboradora, voluntária da Excelência, seja muito bem-vinda. E hoje, só para não perder o time aí, a Chapecoense ganhou de 2-1 do Avaí, né? É freguês, o Avaí é freguês nosso, não adianta. Mas seguimos o barco aqui, então. Eu, né, sou, como falei, apaixonado pelo modelo, por qualidade de gestão, e ao longo do tempo aí fui bebendo na fonte e evoluindo profissionalmente como pessoa, e graças a tudo isso, a empresa também evoluiu, né? Graças a isso e a outras coisas também, mas a liderança foi fundamental para esse processo todo, né? Você traz esse traço, né, de representante, né, de CEO da CIF, e um dos fundamentos do modelo é a liderança transformadora. Tu falou muito na tua experiência de administrar crises, né? Então eu gostaria de que tu comentasse um pouquinho para todos nós aí sobre como é esse papel do líder, né, nesse movimento de influenciar as pessoas no sentido da busca dessa perfeição que tu falou antes também, né? Na busca dessa excelência. Como é isso para ti? Como está sendo na CIF? E o que você traz aí de mensagens ou de
ou de conselhos, ou de insights aí para as pessoas que estão nos assistindo, no sentido de poder, de forma mais fácil, aí, mobilizar a sua equipe de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, para esse movimento da busca da excelência. Bom, Leandro, o exercício da liderança, ele é um desafio contínuo, né? O líder, ele dorme com uma situação, uma realidade, e pode acordar com outra e tendo que enfrentar essa realidade, né, acima de qualquer resignação ou sofisma. Ele tem que provocar nos seus liderados o sentimento sempre da motivação, né, da sensibilização. Muitas vezes a gente, como líder, não tem como materializar a contrapartida, vamos dizer assim, por tudo aquilo que a gente motiva nas nossas equipes, né? E a grande forma de você sensibilizar as pessoas e criar um sentimento de pertencimento, seja um movimento pela excelência, ou seja um projeto, ou até mesmo na gestão de uma crise. Desde o ano passado a gente tem vivenciado isso diariamente, né? Você tem que entregar aquilo que você sente, né? Você tem que entregar aquilo que você acredita, você tem que passar para as pessoas o exemplo, né, da tua crença, dos teus valores, dos teus princípios. E você buscar a excelência naquilo que você faz, sem dúvida nenhuma, já é uma grande virtude que você desenvolve como líder, né? A partir daí, para você falar sobre esse exercício que você desenvolve a si mesmo, se torna algo mais fácil, mais prazeroso, mais concreto, né? Você sensibilizar as pessoas daquilo que você acredita. Então, o líder, nesse sentido, ele se coloca nesse desafio de uma forma muito... tem que se colocar de uma forma muito determinada, né? E quando a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você acredita, né, e se motivem a buscar os objetivos e os resultados daquilo que você acredita, certamente os teus empreendimentos serão ainda mais compensadores, né? Então, esse exercício do líder sem dúvida nenhuma, diário, é um desafio diário, mas se você consegue fazer isso com prazer e acreditando naquilo que você faz, e você consegue botar para fora os princípios e os valores que você acredita, você vai fazer isso de uma forma tão natural que as pessoas, a partir do teu exemplo, passam a exercer também o seu desempenho nesse sentido. E, por consequência, nós somos o espelho da organização, né? Então, como você fala, hoje eu estou aqui falando com vocês, mas com o peso de uma responsabilidade que eu carrego pelo exercício do cargo que eu tenho hoje. Então, falar pura e simplesmente do Eduardo Peroni é uma coisa, falar do Eduardo Peroni, CEO da CIF, é outra. Por quê? Porque a responsabilidade do exemplo que eu estiver passando e daquilo que eu estiver levando para dentro da minha organização, sem dúvida nenhuma, passa pelos princípios, pelos valores que eu acredito que se fundem com o da organização. Então, esse exercício quase que filosófico, mas é um exercício diário que, às vezes, despercebidamente, a gente faz toda hora, né? Então, assim como existe o desafio de você aplicar, muitas vezes, desenvolver uma nova cultura dentro de uma organização ou no exercício da liderança, que é a cultura, efetivamente, para que as pessoas passem e aí, literalmente, cultuar o exercício pela melhoria, né? Pela busca incessante do conhecimento, pela busca incessante da melhoria,
pelo comprometimento em buscar essa melhoria para a organização a que pertence e assim por diante, baseado sempre nesses princípios. Muito bacana. E vou fazer perguntas difíceis. Talvez não seja para você, mas para mim é algo que atormenta sempre a liderança, né? Nesse mundo que está toda hora tudo mudando, né? Esse mundo VUCA, né? Que toda hora tem algo novo, que nada é certo, que a adaptabilidade, as mudanças, elas são... Os rumos podem mudar a qualquer momento, né? Como fazer para que as pessoas vão contigo, né? Ou vão junto contigo nesse momento que tem que mudar tudo. Talvez você não tenha as convicções, mas você tem poucas opções, né? Foi como no Covid no começo, né? Quais medidas de enfrentamento nós vamos tomar? Aqui na empresa ninguém sabia direito para que lado ir e tal, mas tinha aquela coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Não sabemos se é o mais certo, não sabemos se vai ser o correto, mas vamos ter que tomar uma ação, uma atitude. Vamos lá, pessoal, vamos todo mundo por esse caminho. Então, esse momento de incerteza, de mudanças rápidas, eu vi agora aqui que o governo do Estado aí implementou mais algumas medidas aí de mudança, toda hora muda, vai para cá, faz isso, faz aquilo, né? Como conseguir, né, a adesão do pessoal. Ó, pessoal, agora não vou mais remar para a direita, agora eu vou remar para a esquerda. Agora o vento está soprando no sentido contrário. A gente tinha planejado, planejamento estratégico. Muitas empresas tinham um planejamento estratégico, foi tudo por água abaixo, planejamos e agora vamos ter que mudar tudo de novo. Como que tu vê isso assim dentro da associação comercial? Associação, não é associação comercial, é associação... É associação comercial e industrial, mas... Comercial e industrial, né? Associação empresarial também... Empresarial é as duas, né? Como que vocês estão lidando com tudo isso, né? Dentro dessa... Como estão se adaptando, né? E como que a liderança está conseguindo levar essas mudanças, essas transformações que estão sendo necessárias e principalmente agora com a pandemia, né? Que está acontecendo aí. Olha, Leandro, é uma pergunta que exige uma resposta com várias fases, com vários ciclos, né? Veja, o ano passado, nós tínhamos iniciado um ano com imensas perspectivas de êxito em todos os projetos. E não só nós, mas a maioria dos empreendedores começaram o ano de 2020 com essa perspectiva. Porque vínhamos, né, de uma mudança política a nível de país, vínhamos com uma perspectiva de uma política mais liberal sobre o aspecto econômico, e assim gerou, né, uma estima por parte do empreendedor de que 2020 seria um ano maravilhoso. E de fato seria, né? Se não fosse esse pequeno contratempo que se tornou uma rotina. Estamos completando um ano. Amanhã, inclusive, coincidentemente, faz um ano do primeiro caso confirmado aqui em Santa Catarina. Se eu não me engano, primeiro óbito de Covid em Santa Catarina. Mas, bom, você tem um planejamento todo montado, você tem uma estrutura montada, você desenvolveu todo um rito, né, para construir aquele planejamento, você mobilizou o teu time, você mobilizou os stakeholders, você mobilizou a tua governança, você ultrapassou as fases todas de planejamento, construiu um plano maravilhoso, perspectivas orçamentárias, cenários, de todas as formas, e esqueceu de um detalhe, que a maioria das empresas brasileiras até 2020, isso é pesquisa da Deloitte, 92% das empresas brasileiras não discutiam gestão de crise em seus planejamentos.
Né? O que acontece? Chegou a crise. Né? E aí, como o professor Fordi fala reiteradamente, que é um grande especialista em gestão de crise, ele diz o seguinte: a crise tem 4 fases. Primeiro, você não acredita. A fase negacionista. Segundo, você até admite, mas você acredita que ela não vai chegar até você. Ela vai ficar distante. Terceiro, você percebe que ela chegou em você e bate o desespero. E a quarta, ou você aprende e sobrepõe a crise, gerencia ela, ou você sucumbe, ou você morre. E aqui eu falo morte no sentido empresarial, inclusive. Então, o que aconteceu com os planos das organizações de 2020? Literalmente foi isso. O desespero de março de 2020 a junho de 2020 foi algo absurdo, certo? Sob o aspecto empresarial. O que nós estamos vendo agora, exatamente hoje, né, é uma bela lição de que, passado um ano, muitas organizações, principalmente as públicas, deixaram de fazer um simples processo que é, além da gestão da crise, reprogramar o seu planejamento para a crise e a continuidade da crise. Então, o que a gente está fazendo? Hoje eu passei das 7h30 da manhã até esse momento de entrar aqui na live com vocês, só tive tempo para comer alguma coisa muito rapidamente, tomar um banho para poder vir aqui, mas eu passei o dia em reuniões com relação à gestão de crise do aspecto Covid. Né? Coisas que o setor privado está observando, a população está sofrendo, né? E os organismos ficam aí num jogo de empurra-empurra e alguém tem que fazer alguma coisa. Aí quem toma a iniciativa de fazer essas coisas? Quem toma a iniciativa de tomar a frente do processo? É o empreendedor. Né? É a iniciativa privada, são as organizações que têm essa consciência de que precisa fazer alguma coisa. Consequentemente, o que você vai aplicar nesses processos? O conhecimento que você traz do exercício da excelência, do exercício da gestão da crise e principalmente das boas práticas de governança. Né? Então, essa preparação, essa readaptação contínua aos planos elaborados é fundamental para qualquer organização. Um planejamento ele não é estático. O planejamento ele é um instrumento que serve para você direcionar as coordenadas da tua navegação. Mas se você tiver que desviar de uma tempestade e reprogramar essas coordenadas, você tem que ter essa percepção para fazer isso a tempo. Né? Para você não ficar à deriva ou botar toda a tua tripulação em jogo, né? E o teu patrimônio em jogo. Então, as organizações às vezes desenvolvem um planejamento, né? Que é lindo, maravilhoso, mas a dificuldade está exatamente em colocá-lo em prática e fazer o exercício da melhoria contínua. Né? A outra fase é você supera isso, você readequa o teu planejamento, você redimensiona o teu orçamento, você... E aí? E a equipe? E o time? Né? Olha só, nós precisamos, a todo momento, manter o time com o senso e o sentimento de pertencimento à organização, em que ele é responsável também por construir e gerar os resultados. Né? Se você não trata o planejamento de forma transparente, envolvente, colaborativa, o momento que você precisar readequar o plano, o que vai acontecer? As pessoas não estão conectadas. Então, na gestão, quando eu me lembro que o primeiro dia que eu assumi aqui o desafio aqui na CIF, eu fiz uma reunião com um time e eu falei para eles 4 palavras que eu trago até hoje e é o meu, vamos dizer assim, são os meus pilares de modelo de gestão. Primeiro, é com relação à interdependência. Né? A organização ela é um sistema dinâmico. E as áreas dentro dela são interdependentes. Se você não mantiver uma área com oxigenação possível para ela sobreviver, não adianta ela tentar sobreviver sozinha, que ela não vai conseguir.
Então você tem que criar esse sentimento de interdependência. As outras 3 palavras que eu uso, primeiro, são pessoas, processos e resultado. Temos que cuidar das pessoas. Nós precisamos tratar as pessoas para que essas pessoas gerem os resultados. Então, isso é um fator muito importante. Com um time, né, motivado, um time em que ele se sente parte da organização, parte do todo, ele se sente corresponsável por aquilo que está se criando e pelos resultados que estão sendo gerados, você começa a ter naturalmente uma elevação da métrica de produtividade e responsabilidade com relação às ações implementadas. Então o time passa a ter um pensamento sistêmico. O time todo, independente de qual nível esteja dentro da organização, mas ele está com um pensamento da organização como um todo, do sistema organizacional. Então isso faz com que o fluxo da informação seja mais ágil, a informação seja mais precisa, o nosso cliente seja melhor conduzido, melhor tratado, né? A experiência, a jornada do nosso cliente seja melhor conduzida, né? O inbound seja feito de uma forma efetivamente competente, gerando uma experiência para o nosso cliente ou gerando uma satisfação para ele, dependendo do modo que você aplica. E isso faz com que o time venha, né, a construir processos e te ajudar a construir processos contínuos de melhoria. Isso faz com que você comece a otimizar os recursos de tal forma que aquilo que antes um determinado membro do time julgava impossível, ou uma ideia idiota, ou algo incapaz de ser aplicado, ele passa a ter motivação e coragem de desenvolver aquela ideia, propor aquela ideia de melhoria. Então a gente passa a criar uma cultura, né, de liberdade com responsabilidade. Isso é outro fator. E o terceiro fator, que são os resultados. Aí você determina métricas que você quer atingir, mas naturalmente, você tendo pessoas motivadas, processos organizados e otimizados, você vai, consequentemente, colher resultados positivos. Então, se eu pudesse falar do que foi 2020, sobre esse aspecto, eu diria que foi o seguinte: foi um ano de pessoas sendo valorizadas, processos sendo implementados e melhorados, certificação alcançada, porque nós entramos dentro desse processo da excelência e conseguimos chegar à certificação, ao nível que nós queríamos, né? E os resultados apareceram, mesmo num período, entendeu, de extrema turbulência. E não só resultados materiais, financeiros, econômicos, resultados de pessoas, resultados de evolução, resultado de pensamento, resultado de introspecção da cultura organizacional, né? Então, essa pergunta que tu faz, ela me faz trazer todas essas fases do processo de gestão, do método de gestão, que efetivamente alivia o peso também da governança, né? O processo da governança ele se torna mais leve, né? mais natural. Consequentemente, a gente soma aí, sem dúvida nenhuma, um espaço muito maior para inovações. Legal, Edu, em poucos minutos aí você falou, toma uma aguinha aí, isso. Em poucos minutos tu falou me empolgo, vários. Tá, Leandro? Eu me empolgo aqui, vou falando. Isso é maravilhoso, a gente quer sim, a gente quer ter pessoas próximas de nós aqui que sejam apaixonados aí por qualidade de gestão como tu é. E em poucos minutos aí tu trouxe vários fundamentos da excelência, né? Vários. E eu queria pedir para ti assim, você falou muito de processos, de resultados, né? Quais são os produtos que a CIF entrega para as partes interessadas, né? Quem são essas partes interessadas? Quem são os clientes? Enfim, quais são os produtos que são entregues?
Tem algum produto inovador, algum que mudou ao longo da pandemia, do último ano? Enfim, o que trouxe de impacto, né, esses produtos novos, essas mudanças, como resultado aí para o associado? Olha, é interessante porque geralmente quando a gente fala de uma organização como a nossa, né, muitas pessoas têm dificuldade de entender como é que funciona uma organização associativa, né? Não é diferente, o processo de gestão não é diferente de uma empresa tradicional. É o mesmo processo de gestão, são as mesmas aplicações de métodos, de práticas de gestão e governança que a gente tem em qualquer outra organização, qualquer outra companhia. E quanto maior for essa organização associativa, maior e melhor talvez sejam as boas práticas aplicadas, né? Veja, a CIF hoje ela está dentro, né, seguindo o método de excelência aplicado pela Excelência SC, né? O MEG ele passou a ser uma rotina dentro da CIF, né? A CIF ela aplica isso diretamente no seu dia a dia, vamos dizer assim. Na sequência, nós também, olha, tudo isso ano passado, tá? No ano passado a gente retomou o processo de implementação do MEG, buscou a certificação da excelência, conseguimos chegar aos 250 pontos no Excelência SC, obtemos a certificação do GPTW, e essa certificação do GPTW é algo que não é a organização que conquista, mas é a avaliação que o seu time faz da organização. Então a gente conseguiu com que o time efetivamente dissesse assim, ó, poxa, eu tenho orgulho, eu tenho alegria em fazer parte desse time e fazer parte dessa organização. O GPTW é isso. E a gente conseguiu conquistar ano passado. A gente conseguiu ano passado uma outra distinção que foi da empresa cidadã, ou seja, uma organização que está preocupada com a responsabilidade social, com o seu papel social, né? Então, veja, o que a gente fez com os nossos produtos? Quais são os produtos da CIF? A CIF, assim como outras organizações, primeiro ponto, nós temos uma prerrogativa, né, legal, estatutária, institucional, que é representar e defender os interesses das organizações, das empresas, né, que fazem parte do seu quadro associativo, ou seja, nós somos uma organização associativa que defende o interesse dos seus. Ok. Mas chega a um determinado ponto que a defesa, né, e a representação dos interesses das empresas associadas não bastam para que uma organização tenha a sua participação efetiva no ecossistema de uma cidade, ou até mesmo do Estado, sem que ela avance isso, né, para uma responsabilidade com a sociedade que ela está inserida. Então, o que a gente passa a perceber? Que há outros espaços que precisam a participação efetiva dessa organização, não só apenas para defender e representar os interesses, mas também para propor políticas diferentes, políticas públicas, aí eu vou dizer um exemplo, né, que é políticas públicas que possam melhoria contínua do ecossistema como um todo. Nesse sentido, a CIF tem hoje, no seu portfólio de produtos, várias soluções que ela oferece para o seu quadro associativo, dentre elas plano de saúde, a consulta, banco de análise de crédito, plano odontológico, consultoria, educação, enfim, coisas, produtos, soluções que tradicionalmente as organizações passam a ofertar para os seus clientes, seus associados. Mas a representação institucional faz com que a gente possa levar aos nossos clientes, nossos associados, inovação, acesso a novos mercados, acesso a modelos de qualidade, modelos de gestão de excelência,
acesso a práticas de gestão que a gente aplica dentro da organização e que serve como exemplo para as organizações que compõem o quadro associativo. Muitas empresas se espelham naquilo que a CIF está fazendo para levar para dentro das suas empresas e aplicar aquela melhoria, preparar, né, as lideranças para atuarem dentro da organização e fora da organização, ou seja, como agentes efetivamente de mudança e desenvolvimento socioeconômico ou regional. Então, existe vamos dizer assim, um universo institucional, né, que a gente atua e que talvez seja, né, o maior ativo que uma organização como a nossa possa ter, que é a capacidade de tornar-se um hub de conexões, sejam elas entre os seus ou dos seus para fora ou de fora para os seus. Esse é o grande ativo que a organização tem, né? Quem são os seus? Os seus são os nossos associados, as empresas que estão compondo a nossa base associativa e, com ela, todos os seus quadros, ou seja, os seus colaboradores, os seus diretores, as famílias desses colaboradores. Pra você ter uma ideia, hoje, né, nós estávamos fazendo esse cálculo essa semana em função de toda essa situação com o Covid que a gente está vivenciando. Hoje, a CIF impacta, né, dentro da sua representatividade, mais de 20 mil vidas. Tá? Nós administramos 12 mil vidas. Nós administramos 12 mil vidas. Diretamente. Tá? Mas nós, hoje, em qualquer cálculo que a gente faça de impacto com relação ao que nós temos que observar nesse contexto de pandemia, do que pode afetar as pessoas que estão vinculadas a nós temos que pensar num universo de 20 a 24 mil vidas. Tá? Então, isso faz com que o puro e simples produto ou solução, ele torna-se muito mais eficaz a partir do momento que você deixa o verbo e parte para a ação. Tá entendendo? Então, às vezes é um pouco complexo de você explicar para as pessoas e elas entenderem o quão significativo é você compor esse ecossistema associativo, e o quão significa isso para melhoria de competitividade das empresas, melhoria do ambiente de negócios, ou seja, qualquer ação que a gente faça hoje. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente está com 3 projetos em 3 áreas diferentes da ilha. Uma no continente, uma no sul da ilha e outra na lagoa. Esses 3 projetos são projetos de inovação, desenvolvimento regional, né? E o conceito de cidade inteligente. São 3 projetos que vão certamente mudar o contexto, o cenário daquela localidade, daquela região. Né? E a CIF está liderando isso. Para quem que gera esse resultado? Para a CIF? Institucionalmente, sim. Mas e para aquela região, para aquele empresário que está lá, aquele pequeno empresário que, modificando o seu entorno, ele valoriza a sua empresa, ele consegue visualizar uma melhor condição de competir no mercado. Né? Aquele ambiente de trabalho se transforma, passa a ter criatividade, colaboratividade, passa a ter inovação. Né? Então, essas coisas que às vezes passam despercebidas no dia a dia da rotina mecanicista da atividade empresarial, mas que por trás disso tudo existem organizações como a nossa que faz isso. Legal, Edu, você trouxe vários exemplos aí bacanas, né? Tava faltando falar um pouquinho do fundamento do desenvolvimento sustentável e agora tu trouxe aí também um belo exemplo, então, muito bacana. E quando você toma mais uma aguinha aí, eu vou falar um pouco sobre a Excelência ZC, para quem está nos acompanhando, né? E aqui eu quero deixar um abraço aí para a Letícia. Estou com a minha garrafinha da qualidade aqui, inclusive. Bacana. Muito legal. Deixa a vista aí. O Carlos, a Luciana, a Grazi, o Léo, nosso diretor voluntário, né? O Léo apaixonado pelo voluntarismo e pelo associativismo.
E nós temos também, no Excelências EC, é uma associação voluntária, né? Eu estou como voluntário, temos aí em torno de 28 pessoas da diretoria, todos os vice-presidentes espalhados aí pelo estado de Santa Catarina, desde São Miguel do Oeste, Joinville, Meio Oeste, enfim, Serra, Litoral, Sul, todos eles voluntários. O Jacir é um deles, está aí conosco também. Então, todos nós acreditamos muito, né, nisso que tu está falando, aí, nessa essência desse ecossistema que você cria e que ele se autogere e se ajuda, né, para buscar evolução e melhoria contínua. E aqui eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as inovações aí tu comentou alguma coisa, mas eu queria um pouquinho mais de exemplos aí, que se tu pudesse trazer aí para quem está nos assistindo, exemplos desse aprendizado, né, desse aprendizado da organização e da inovação em produtos, em processos. Esse tema permeia todos os outros fundamentos e a essência do PDCL, né, do nosso planejar, fazer, checar e aprender com os erros e acertos. E dentro desse universo aí de incertezas, quais foram os grandes erros e os grandes acertos e que lições aprendidas tu tem aí para nos trazer ao longo dessa tua jornada de 2 anos e aonde qual é a visão, né, da CIF no longo prazo aí? Olha, Leandro, a CIF ela é uma organização centenária, né? A CIF vai completar agora no mês de maio 106 anos. A CIF foi construída ao longo desse século a várias mãos e hoje dá para se dizer que a CIF teve nas suas governanças uma responsabilidade extremamente grande de quem passou por ela, dos dirigentes que passaram por ela voluntariamente. A CIF ela está inserida dentro de Florianópolis, né, para Florianópolis, talvez como a própria Ponte Luz. Não tenho a mínima, sabe, sem qualquer modéstia com relação a isso. Se você falar hoje em aeroporto de Florianópolis, você vai passar pela história da CIF. O primeiro presidente da CIF era o representante dos Correios em Florianópolis, Aeropostal, e é o cara que recebia, inclusive ele era vinculado com a aviação, e foi o cara que esteve lá quando Exupéry pousou aqui no Campeche, né? Pilotando o aviãozinho da Aeropostal e trazendo um malote. E aí a vinculação de Florianópolis com o Pequeno Príncipe, com a história de Exupéry e assim por diante. Primeiro, veja, bombeiros, a CIF está vinculada, né? A própria ponte em si, né, está vinculada. E ao longo desses 106 anos tem isso. Então a inovação que uma organização que sempre procura estar à frente do seu tempo, e isso se deve à visão dos seus líderes, né, a visão dos jovens empreendedores que estão dentro da organização, da transparência, da forma de trato, da responsabilidade de trato com aquilo que é um patrimônio, vamos dizer assim, do empreendedor de Florianópolis. Todo esse processo de inovação ao longo desse tempo todo, em algum ponto, passa por dentro da organização. Seja sobre o aspecto de ambiente, né, de negócio, seja sobre o aspecto de geração de competitividade da empresa, seja sobre o aspecto de provocação a políticas públicas que possam efetivamente proporcionar isso aos empreendedores, mas, acima de tudo, com essa percepção de que o valor está em quem empreende, né? Essa é a filosofia, né? Recentemente, né, dificuldades, qualquer organização diariamente passa por dificuldades
encontra dificuldades, e a CIF não foi a CIF como ela é hoje, com essa concretude, essa solidez estrutural durante 100 anos. Teve momentos de superação, teve momentos que os próprios voluntários se abnegadamente se colocaram muito para dentro da organização. E isso faz com que a organização possa hoje, por exemplo, estar pensando em formato de novos negócios. Recentemente, no final do ano passado, foi aprovado uma política dentro dos níveis de governança da CIF, em que permite com que a gestão possa, né, observar, analisar ou participar de novos negócios. O que são novos negócios? É você deixar de estar pura e simplesmente olhando para o teu portfólio de soluções e passar a observar, por exemplo, uma startup como uma possibilidade de negócio, uma aceleração de startup como uma possibilidade de negócio, uma participação de um fundo de investimento em outras empresas como uma possibilidade de novos negócios. Então, a organização ela passa a se redesenhar de um modo diferente, né? Ela passa a perceber o futuro de uma forma diferente, né? E é claro que isso tudo atrelado a todo um modelo de governança, associado a um compliance muito bem estruturado, associado a um modelo de gestão muito bem estruturada e a processos, né, de operação disso tudo otimizados, inteligentes, com níveis de segurança, com linhas de defesa, as posições críticas, e que possa dar essa sustentação operacional para que a governança possa entender, ler os resultados, compreender o cenário da organização e aí tomar as decisões da melhor forma e trazer essas decisões para a base, para a efetividade junto aos nossos representados, e aí gerando a inovação. E dentro de casa, por exemplo, quando nós começamos a implementar esse novo modelo, na primeira revisão de processo que a gente fez em 2019, na primeira revisão dos processos, nós otimizamos praticamente aí quase 30%, né, do nosso modelo operacional que tínhamos, e fechamos 2020 com um crescimento de 20% em produtividade, né? Então, encurtamos muitos caminhos, né? Dinamizamos o fluxo, automatizamos muitos dos processos, reestruturamos nossa base e reprogramamos as nossas ferramentas, trocamos ferramentas deficitárias por novas ferramentas que pudessem agregar mais ao processo de produtividade, aos processos como um todo. Então, essas pequenas inovações, implementamos novas áreas, né? Extinguimos outras. Essas inovações que a gente acaba pensando e mexendo de forma muito, muito categórica dentro do processo de gestão, faz com que a gente consiga observar, né, as nossas falhas e aí corrigi-las de forma rápida. Então, aquilo que antes era tido como burocracia, né, hoje entende-se como uma boa prática de governança. Por quê? Porque a burocracia, efetivamente, você não justifica o porquê que aquele determinado processo precisa ser cumprido, todos os procedimentos dentro dele. Mas quando você tem uma política de governança, uma prática de governança clara, transparente e que atende aos princípios elementares, né, da accountability, da transparência, da responsabilidade corporativa, né, e principalmente da equidade, você passa aos stakeholders, né, que efetivamente passam a entender como funciona a gestão. Não adianta você aplicar modelo de gestão e fechar a porta. Ninguém vai ver isso. Entendeu? Você pode estar aplicando o melhor modelo de gestão dentro da tua casa
Mas se quando tiver pronto esse modelo, você não abrir a porta para que as pessoas enxerguem o que você fez lá dentro, ninguém vai ver o que você fez lá dentro, você vai ficar sozinho lá dentro. Entende? Então, quando a casa é legal, quando o terreno está bem, a grama está bem aparada, é bacana você mostrar para as pessoas que isso está dando certo, que é bonito, que esse ambiente é bom de conviver, né? E que deu certo, e que pode ser exemplo para o vizinho, né? Pode ser exemplo para o vizinho da frente. Né? Agora, quando está ruim, a grama está alta, está cheia de mato e tal, se você não perceber que o mato está crescendo e tem que aparar a grama, aí fica difícil. Então, são exercícios que tu tem que fazer intracorpore e extracorpore. Não adianta, é inevitável. E os stakeholders são extremamente importantes nesse contexto. A gente tem que jogar transparente. A gente está aplicando por exemplo, você está aplicando uma metodologia de qualificação de fornecedor, mas você tem que explicar para ele por que é isso. Para que vai servir isso? Onde é que você vai usar essa qualificação? De que forma? Agora com a LGPD. Nós temos que fazer toda uma adequação, todas as organizações têm que fazer uma adequação com relação à proteção de dados. Você tem que explicar para os teus parceiros, para as partes envolvidas, né, que essas adequações são fundamentais tanto para a segurança nossa como organização, como para a segurança deles. E para a segurança da outra parte que está do outro lado, que são os nossos clientes. Né? Então, esse contexto, Leandro, é fundamental e para você poder sensibilizar pela inovação, né? Você tem que comunicar isso. Você tem que botar para fora isso. Né? Eu tenho um amigo, né? Que ele costuma dizer assim, ó, poxa, a gente muitas vezes age que nem pata, né? A galinha come milho e cacareja. Pato come milho da mesma forma, né? Mas não faz nada. Então tu tem que dar uma de, né? Mudar um pouquinho, e é muito bacana. Mas isso é bom, porque daí o ecossistema que está ao seu redor, ele percebe na sua organização o crescimento da própria, e aí deve inspirar, como tu falou antes, muitos outros, né? Falando em inspiração, é o efeito bom, aqui, né? É o efeito bom, né? Efeito positivo, cascatear o que é positivo. Deixa eu só fazer um destaque aqui, agradecer a presença do Giovanni, também nosso vice-presidente, Adriane, do Alexandre. O Alexandre está chamando nós de gigantes aqui. Eu não sei quanto a você, mas Cara, eu já estou chegando naquela idade que tu começa a fazer isso aqui, ó, né? Não sei quanto a você, mas eu sou pequenininho. Mas agradeço muito a participação, elogio admiração pelo Alexandre aí, pelo Bruno, pela Chilene, minha colega, ex-colega agora do Consema, né? Chilene agora secretária do Meio Ambiente lá em Joinville. O Giovanni Gobi que está aí? O Gobi está aí também. Gobinho, nosso amigo, lá do extremo oeste catarinense, nossa querida São Miguel do Oeste, Gobinho. O Gobi é um acifiano, né? O Gobi é um acifiano que está fazendo um belo trabalho lá junto com o pessoal da Assismo, né? Associação Empresarial de São Miguel do Oeste. Alexandre é parceiraço também de muito tempo. Outro dia tive o prazer, a alegria de participar do evento hoje, virtual. Foi muito bacana, um bate-papo com o Alexandre. E, pô, bacana ver vocês aqui. Muito obrigado, viu? Legal. O Gobinho aqui tá botando, também... organizei os 100 anos da... 100 anos da CIF. Ele não tinha 100 anos ainda na época, mas ele organizou a festa. O Edu, tá muito legal o papo aí, a gente vai para a finalização, já a gente tem 6 minutinhos aí no máximo, 5 minutinhos. Eu queria que tu falasse aí para aquelas empresas, aquelas entidades, enfim, pequenas empresas, médias, grandes, do setor público, privado, indústria, do comércio, da prestação de serviço, enfim, todas as empresas que tiverem interesse, né, em aplicar o modelo de excelência em gestão na sua organização. Hoje a Excelência ZC, ele tem ferramentas à distância para isso, a gente tem o eSelf agora. Muito inclusive, bacana. essa semana a gente estava divulgando o eSelf aqui na Associação Comercial, aqui no Oeste Catarinense. E eu queria que você falasse para essas organizações todas dos benefícios aí que você colheu ao aplicar o modelo na CIF, das dificuldades um pouquinho também, mas principalmente dessa jornada, né, que se iniciou, né, vocês começaram lá com 125 pontos, já estão 250, já estão pensando nos 500 e assim por diante. Tá traçado já.
Mas, enfim, é como falamos, né? Não tem, é um voo sem teto, né? O céu é o limite, né? A busca da excelência nunca se alcança, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para essas empresas, para esses empresários, para esses líderes, desses benefícios e uma dica aí de como começar, como se aproximar, enfim. Fica à vontade aí, já encaminha as suas considerações finais, porque a gente só tem mais 4 minutinhos no máximo. E eu sei que você gosta muito de falar, e gostei muito da tua presença aqui, eu aprendi muito contigo, um prazer enorme ter você junto conosco aqui, junto no Excelência, junto nessa live. Agradecer esse monte de gente que entrou aí, tem muita gente bacana que entrou, saiu, entrou de novo, enfim, é um público muito seleto aí, muito obrigado a todos que participaram. Olha, primeiro, você tem que, aquilo que eu falei, Helena, você tem que acreditar que essa prática, que esse exercício, ele funciona. Tá? Se você não acreditar, não adianta. Não adianta você tentar empreender algo que você não acredita. Né? Então, primeira coisa, se você vai empreender um movimento de excelência dentro da tua organização, acredita que essa excelência é possível. Né? E você pode fazer isso. Tendo isso, você consegue motivar as pessoas para que acreditem também. Né? Você tem um objetivo, você começa a clarear a frente das pessoas com relação a perseguirem o mesmo objetivo que você quer. A organização ela tem que perder aquele sentimento de que investir em excelência é custo. Investir em excelência é investimento, é investir. Tá? Não é despesa com excelência, é investimento em excelência. Então, esse exercício também é importante. Outro ponto importante, colocar nas discussões de planejamento das nossas organizações, sim, um tema lá, gestão de crise. É muito importante. Por quê? Se nós não aprendermos nas crises, certamente nós não conseguiremos implementar ou considerar novos desafios em ritmo normal. Então, é importante a gente incluir isso na nossa pauta, e principalmente na pauta da governança. Motivar as pessoas diariamente. Você tem que estar motivado para poder motivar. Então, acreditar faz com que você sinta-se motivado. E sentindo-se motivado, você consegue motivar os outros. Gandhi dizia que sonhar é uma arte involuntária. Então, você queira ou não queira, você vai sonhar. E se você sonha, você pode realizar. Ponto. O Zardo é um grande defensor desse pensamento de que a gente pode realmente construir aquilo que a gente acredita. E, sem dúvida nenhuma, a excelência, ela pode ser, ela não nasce pronta, você não nasce excelente, você que se torna excelente. A empresa não nasce excelente, ela torna-se excelente. Né? Assim como uma experiência, você só gera uma experiência no teu time, nos teus clientes, nas partes envolvidas, se você efetivamente se preparar para ofertar isso para ele. Tem coisas que você não negocia, tem coisas, são percepções. Você pode construir de forma diferente. Então, a dica que eu deixo, sem dúvida nenhuma, Leandro, é invista em conhecimento, invista em modelos, discuta, passe isso para o teu time, seja transparente no processo de construção de modelos de excelência para que todos se sintam corresponsáveis por aquilo. A partir disso, você efetivamente vai somar grandes conquistas com relação àquilo que você aplicar. E eu queria encerrar finalizando de que é uma satisfação muito grande. Finaliza rápido, porque senão eu não consigo salvar. Luiz Fernando Veríssimo fala o seguinte, que as organizações não têm cara, não têm alma e não têm coração. Cara, alma e coração, quem dá as organizações são as pessoas que a compõem. Excelência também. Obrigado. Belíssimo. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado. Eu vou salvar aqui, vai ficar à disposição no YouTube, no site da Excelência ZC. Foi um prazer enorme. Muito obrigado a todos. Um prazer enorme, Eduardo. Tudo é bom para você. Gente, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.